Quando eu contrato alguém da Unicamp, eu sei que vem junto uma habilidade, né, soft skills, que eu tenho certeza. Se esse cara sobreviveu à Unicamp, tem certos soft skills que ele tem, não tem jeito. Hoje, então, no Espaço Recíproco, eu estou conversando com César Gon. Ele é graduado em Engenharia da Computação, mestre em Ciências da Computação pela Unicamp e é fundador da CIT, uma das maiores empresas brasileiras, talvez não tão conhecida pelo público em geral, mas que tem atuação em muitos países, incluindo aí os Estados Unidos, o Japão, a China. Ganhou o prêmio Empreendedor do Ano da Ernst Young e é um cara, como vocês verão, simpático, agradável e que tem muitas ideias boas para o nosso país e para o desenvolvimento, principalmente, da tecnologia e da educação, do empreendedorismo no nosso país. Bom, César, obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Marcelo, um prazer para mim também participar aqui com você. Eu ouvi uns depoimentos teus, eu queria que você contasse aqui, repetisse talvez um pouco da tua história, né, que você é quase um autodidata, né, começou com 11 anos, se não me engano, a programar, fez joguinhos e foi desenvolvendo a partir daí, né? Conta um pouquinho dessa história. Tá bom. Eu sou do interior aqui, né, do estado de São Paulo, eu sou lá de Amparo, né, uma cidadezinha pacata. Filho de uma professora de geografia e de um protético dentário, né? E eu digo que eu tinha uma infância bem tradicional, né, do interior paulista, basicamente estudar numa escola pública de Amparo e jogar bola, geralmente jogar bola na rua, né, naquela época, até que, de repente, né, eu esbarro com um computador pessoal em 1982, né, eu tinha 11 anos, e aí isso muda radicalmente a minha história, né? Começa ali. Aquele TK, era aquele TK-82? Não, esse foi o meu primeiro computador usado, TK-83. Mas o dia que eu esbarrei na casa de um rapaz lá e era um Commodore 64. Era um computador 64, né? Recém-lançado nos Estados Unidos. E esse cara foi muito gentil comigo, né? Ele, no fundo, acabou me dando alguma atenção. Eu me apaixonei por aquilo, aí eu fui um autodidata, né, de programação aos 11 anos. Aos 13 eu comecei a vender, eu fiz um jogo de xadrez e vendi para uma revista de tech. E aí, na verdade, assim, a minha obsessão ali passou, eu vou vender software, vou comprar computadores maiores, para fazer software melhores, para comprar computadores maiores. Essa foi a minha juventude. Na verdade, a minha escolha de Unicamp era meio óbvio que eu era apaixonado por computação já, né? E é muito difícil, naquela época não existia internet, nada. Você consumia isso em banca, né? Ficava esperando lá, tinha uma banca em Amparo, todo mês chegava uma revista ou outra de programação lá, era o canal para aprender alguma coisa, né? A escolha pela Unicamp foi porque, é lá que tem os maiores computadores. Eu peguei um pouquinho o IBM, a IBM tinha acabado de comprar o 3090, né? 3090. Tava todo mundo entusiasmado e tal. E logo eu me vi, né? Eu desenhei a minha carreira, Marcelo, de pesquisador, né? Fiz graduação, mestrado, e depois essa é uma história até lúdica para mim, né? E aí eu ia fazer doutorado nos Estados Unidos, era esse o meu plano. E a CIT nasce como um projeto temporário, né? Na verdade, eu chamei Bruno e Fernando e falei, vamos... eu precisava de dinheiro, né, para mudar para os Estados Unidos, e eu falei, fazer a coisa que eu sei, que é resolver problema com software, né? Eu faço isso desde os 11 anos de idade. Eu sei que isso dá dinheiro, né? E eu falei, vamos montar uma empresa, trabalhar por um ano, e depois cada um vai para o seu lado, e eu vou fazer meu doutorado lá em Computer Graphics e tal. Só que 6 meses, aí a gente monta a CIT, né? No final do meu mestrado, queria CIT. E aí 6 meses depois eu falo, doutorado nada, eu vou ser empreendedor, né? Aí que eu me vi
e que é uma grande revelação boba, né? Porque, na verdade, eu fiz coisas empreendedoras desde a minha infância, né? Tive time de futebol. Eu fui um dos cofundadores da empresa Júnior da Unicamp, né? Em 1990, a primeira de computação do Brasil, né? Que existe até hoje. Assim, minha vida, na verdade, olhando aí com outra lupa, né? Outros olhos, ela é uma série de empreendimentos, né? E aí eu falei, pô, é disso que eu gosto mesmo. E aí, 6 meses depois da fundação da CIT, nasce a CIT de verdade. Aí falou, pô, eu quero ir para os Estados Unidos. Isso em que ano foi? Isso foi em 1995. Aí chamo Bruno e Fernando de volta e falo, eu quero sim ir para os Estados Unidos, mas não é como estudante de doutorado e pesquisador, não. Eu quero ir como uma tech company. Vamos dar um jeito de fazer isso. Aí nasce a CIT já com essa ambição global, né? Global no sentido de US, né, de jogar a primeira divisão da nossa indústria daquela época, né, Califórnia e tal. Então, assim, naquele momento ali morreu o pesquisador e nasceu o empreendedor, ou descobriu-se um empreendedor, César Gon. Então, esse é o início aí, como é que eu caí nisso, né? Mas agora que você tem uma empresa já bem consolidada, é claro que sempre tem essas turbulências aqui do dia a dia, e hoje mais do que nunca, mas você não está com... Não pensa assim, vou fazer um doutorado ainda, vou fazer um estágio fora. Você tem ainda esse sonho? Eu tenho. Em algum momento, quando a coisa acalmar, eu voltar para fazer um pouquinho. Mas provavelmente aí eu voltaria para fazer uma escola de business, alguma coisa diferente. Não sei ainda, mas eu não consigo encaixar isso. Quer dizer, eu até vou encaixar alguma coisa, encaixo algumas coisas, né? Mas não algo intenso, né, de você mergulhar de novo numa vida acadêmica, né, mas assim, no fundo, eu também sou um cara que estou sempre muito mergulhado no que está acontecendo, leio muito, né, nos livros, e eu me sinto muito atualizado, né, eu talvez não tenha esse tempo de escolher alguns assuntos e abordá-los com mais profundidade, né. Até escrever um livro eu consegui, Marcelo. Nossa, é? A gente lançou aí no início do ano um livro sobre Lean Digital, né? Sobre o nascimento aí de algo que eu acho que é uma contribuição para a comunidade Lean e para o pensamento digital. E hoje, para quem não conhece aqui, a CIT é uma gigante no mercado. O que vocês fazem? Conta um pouquinho da empresa, como que está hoje, como que ela está consolidada. Joia. Depois, assim, a foto de hoje, né? A CIT é uma empresa que passa de 2.700 colaboradores, né? Ela nasceu como uma empresa de engenharia, né? Mas hoje ela faz estratégia de negócio, design de modelos de negócio e engenharia, principalmente engenharia de software, engenharia de computação. Então, a gente faz o que eu falo que é o ponta a ponta entre pegar uma necessidade de mercado, do cliente, do consumidor, e transformar isso numa estratégia digital, incluindo sujar a mão de graxa lá nos legados, né? Na parte de tecnologia em si, né? A gente está, o nosso maior mercado é os Estados Unidos, né? A CIT, ela a partir de 2006, depois, se você quiser, eu conto um pouquinho dessa aventura de se tornar uma empresa global, né? Mas a gente abre a primeira subsidiária da CIT nos Estados Unidos e esse processo deu muito certo, a gente encaixou muito, a gente se reinventou e encaixou no mercado americano. América do Norte, né, e Europa, hoje é 52% do business, Estados Unidos é o maior mercado nosso. Depois a gente tem Latinoamérica, que Brasil é o grande mercado, com 40%, e depois Asia Pacific, né, a gente está no Japão, China, com 8% do negócio, né. A pandemia pegou a gente expandindo a Europa, né, era um capítulo 2020, né, a gente tem uma base na Inglaterra, em Londres, e a gente estava abrindo um centro, que seria um centro de certa representatividade em Portugal, em Lisboa. Na verdade, a gente abriu, né? Mas agora redesenhando... Está aguardando a situação melhorar. Na verdade, estamos fazendo as contratações, mas num ritmo menor, e está todo mundo, porque as pessoas têm que trabalhar em casa, assim, e essa é um pouco da nossa experiência também, né? Assim, tem 2.700 pessoas hoje no mundo inteiro, né? Da China à Califórnia, trabalhando remotamente, né? E, na verdade, bom, depois a gente fala disso, mas uma coisa é você transferir um time que já trabalha junto para o trabalho remoto, outra coisa é você montar times do zero
para trabalhar remoto, né? E estabelecer a cultura, porque a cultura é o fundamental da empresa, né? A cultura ali, pelo que eu senti quando eu fui lá visitar vocês têm uma força muito grande na cultura de uma empresa que é um pilar a pessoa precisa se encaixar nesse ambiente, né? Não é trivial. Para fechar o capítulo CIT, o que a CIT faz? Ela atende grandes corporações, né, globalmente, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Nestlé, né, no Brasil os grandes bancos, né, as telcos, grandes varejo, né, e o que a gente faz é, no fundo, ajudar essas empresas a se traduzirem lá do século XX, né, o século analógico, né, o século industrial, para o século digital, né, o século de uma sociedade que se comporta e que consome de uma maneira radicalmente distinta. Então, essa é a nossa missão, né? É sempre ser um agente que vai acelerar que um campeão do século XX, de qualquer indústria, de qualquer segmento, tenha a chance de disputar, né, o mercado, a indústria no século XXI. E sempre com essa pegada global, uma pegada metodológica, né? A CIT é muito obsessiva, apesar de ser uma empresa de tecnologia, né? É óbvio que a gente adora e é apaixonado por tecnologia, a gente é uma empresa de método, né? Tudo para a gente acaba virando um método, né? E isso acho que dá muita consistência para uma atuação ampla, né, em escala como a gente tem hoje. E então você ia comentar um pouquinho dessa estratégia global. Em primeiro lugar, eu queria saber duas coisas. O primeiro é essa complexidade que é o nosso país, né? Nós, como brasileiros, torcemos para melhorar, mas eu sei que aqui falta mão de obra adequada, que a questão burocrática é um inferno, né? O que falta, né, para o Brasil conseguir melhorar, realmente ser um ambiente melhor? E depois, como que é essa estratégia aí de internacionalização e quais são os desafios nesse momento, né, além do teletrabalho e de tantas outras questões que aparecem? Legal, Marcelo. Assim, o Brasil ele é um capítulo à parte, né, nesse processo de empreender, né? Mas eu acho, assim, no fundo, e o empreendedor ele tem sempre uma visão positiva dos desafios, né? Eu acho, e se você pensar agora, né, com a crise pandêmica, né, e a crise econômica que veio da crise de saúde, né, e o Brasil ainda tempera isso com uma crise política, né, o que é um capítulo bem nosso aí nesse enfrentamento dessa tragédia. Eu acho que isso também, assim, no fundo, isso faz o empreendedor de wartime, né? Eu estava analisando e tenho essa sorte de conversar com CEOs e empreendedores do mundo todo. O mundo vinha de 10 anos de abundância, né? Onde as empresas estavam crescendo, desde a crise lá do mercado financeiro de 2008, basicamente o mundo vinha num período de abundância. Isso se refletiu em várias perspectivas, inclusive no mercado de startups, né? Essa ebulição de novos negócios, etc. Mas o Brasil não vinha de uma década de abundância, o Brasil veio de uma década de crises, né? Crises nossas, né? Fabricadas aqui pela nossa brasilidade, né? Crises políticas, troca de governo, etc. E a gente talvez estivesse no início de colocar o nariz para fora da água quando vem a pandemia. Então, ela nos pega num momento bastante complexo, né? Porque a gente não tirou proveito da década da abundância para agora enfrentar a crise. Muito pelo contrário, né? A gente já estava todo machucado como país, como sociedade, e aí veio esse enorme desafio. Mas na perspectiva do empreendedor, eu acho que é a história de estar preparado, né? O empreendedor, principalmente o empreendedor nascido aqui na complexidade do Brasil, quando ele consegue ter uma visão global, que é um outro desafio, né? O Brasil não está acostumado a pensar além das suas fronteiras, em nenhuma perspectiva, infelizmente, né? Isso é fundamental para um empreendedorismo de alto impacto, mas quando a gente consegue, a gente leva algumas vantagens, né? A gente está muito acostumado a ter que mudar de contexto, né? De uma hora para outra, né? A mudança para o empreendedor brasileiro, ela é muito mais natural. A gente nunca acha que vai viver 3 anos de paz.
alguma coisa ruim vai acontecer e a gente vai ter que reagir. Então, você cria estruturas mentais muito mais ágeis para tomar decisão, e eu pude ver isso, né, no enfrentamento que a gente fez da pandemia. A gente deu a sorte, né, a gente começou a ver isso na China, né, nosso escritório da China fechou em janeiro, né, lá em Ningbo. Um pouquinho depois, ainda para o final de janeiro, início de fevereiro, fechou nossa unidade de Tóquio. Aí a gente, daqui a pouco a gente começa a trazer os caras de volta, tinha um cara na Itália, não sei o quê, fecha. Aí a gente falou, podemos ligar o modo paranoico aqui, porque esse negócio vai ser grande e vai ser feio. Então a CIT se preparou e a gente, eu acho que estava muito pronto, né? E vem Estados Unidos, né? Fecha tudo e início de março, a CIT entra em work from home global, né? E eu acho que, no fundo, com muita agilidade, e aí muda, vamos ver o que os clientes precisam, né? A gente está no digital, né, Marcelo? Então, a tecnologia, ela é a solução, né? Ela é uma mas parte. Você acha que muito do que tá do aprendizado agora vai ficar? Muitas empresas já estão falando que não vão voltar mais, que vai todo mundo trabalhar de casa. Como é que está essa história aí? Vocês estão pensando também em alguma parte, né? Eu sou mais ponderado. Eu acho que em todos os aspectos muita coisa vai ficar, mas também não acho que muita coisa já está decidida, né? Acho que tem muito aprendizado ainda sobre o que é esse trabalho. De novo, a gente está muito confortável com equipes que já tinham, né, a dinâmica social funcionando e irem para o trabalho remoto. Mas como é que significa fazer um board de pessoas na nossa cultura sem o arsenal físico, né? Como é que funciona o work from home no longo prazo, né? Para uma pessoa que mora sozinha, 6 meses depois, né, trabalhando em casa, que efeitos psicológicos isso vai ter? Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender junto, né? A gente precisa ser experimental, mas obviamente todo além mundo do que vocês têm essa cultura na empresa. Bom, a empresa é daquelas empresas de sonho, né? Que todo mundo quer trabalhar, né? Cheio de gadgets e possibilidades, né? Eu acho que tem essa coisa bacana também que afinal de contas demorou para ser construída, né? E tem essa coisa legal, né? É verdade. A gente tem essa tese dos espaços colaborativos, lúdicos, né? As bases da CIT têm essa cara, né? E foi uma coisa que a gente aprendeu, né? Agora a gente vai ter que reaprender, né? O que é esse espaço. Legal, vamos para o jogo, mas sem muita certeza, sem conclusões rápidas, né? Sobre problemas complexos, né? Mas muita coisa anda no sentido geral, né? Eu estava dizendo, a tecnologia, eu acho que ela é parte da equação que ajuda essa sociedade pós-pandemia, né? Você vê telemedicina, né? A gente está com muito projeto relacionado à telemedicina. Isso vai andar em meses, o que não andou em anos, né? Do ponto de vista de regulação, de aprender essa relação paciente-médico, etc. A necessidade, o Lean sempre tem essa frase que eu adoro, que é o melhor ponto de partida é a necessidade, né? Start from the need. A necessidade fez o fast forward da sociedade, né? Eu não acho que tem muita coisa, não é? Esse novo mundo, ele é uma aceleração de direções que a sociedade já estava tomando, mas numa outra velocidade, né? Completamente diferente. Obviamente que com um capítulo de saúde bem particular. Então, acho que muito disso fica assim, mas é muito difícil ser muito conclusivo, né, quando você está no meio do furacão, né? E eu vejo a tecnologia, né, que já estava, né, emergindo como um vetor importante, né, no pensamento da sociedade, das empresas, ela ganha ainda mais relevância, né? Muito dos desafios que emergem nessa sociedade pós-pandemia tem a ver com um uso mais agressivo, mas também mais, digamos, mediado por uma visão social da tecnologia, né? Então, eu vejo assim, né, uma sociedade mais conectada, mais tech, mas também um pouco mais consciente sobre o outro lado, né? O lado sombra da tecnologia, que tem a ver com privacidade, com rastreabilidade, etc., e uma série de outras
questões não triviais, mas que precisam sair aí das mesas burocráticas, vamos dizer, e ir para uma discussão com os agentes da sociedade, né? Bom, e voltando agora para a estrutura, para a questão da universidade, eu me lembro que num depoimento que você deu lá para o nosso projeto Nossa Unicamp, você comentou aí que um fator fundamental na tua experiência universitária foi encontrar gente. É justamente o oposto, né, desse mundo digital, né, que a gente hoje está obrigado a viver, mas é que o encontro de diversidade, de pessoas diferentes, de culturas, isso teve a ver também com a tua paixão com o futebol, né, com a possibilidade de se desenvolver em outros assuntos. O que a universidade representou aí para você nesse salto, né? O que você acha que teve aí de ganho, não tanto talvez na questão de programação, que você já, afinal de contas, já sabia, mas em outras dimensões aí fundamentais para o desenvolvimento, como cidadão, como ser humano? Eu acho que a universidade, para mim, foi um momento mágico, né, de me descobrir como ser humano, com competências que eu jamais imaginei que eu tinha, né, e um intenso processo de criar relacionamentos, eu acho que a Unicamp, ela interagindo aí com amigos de outras universidades, etc., eu acho que a Unicamp é particularmente desenhada para troca, para relacionamento, né? Ela é fisicamente, eu sei que está ultrapassado, né? Falar do físico, mas ela é fisicamente desenhada. Você não fica restrito ao Instituto de Computação, né? Você conhece gente da artes, você joga bola com o cara da medicina, e assim, ela é um universo muito interessante, né? E ela é um universo muito social. E eu acho que de vez em quando a gente brinca, né? Isso é uma competência não tão explicitamente desenvolvida, mas quando eu contrato alguém da Unicamp, eu sei que vem junto uma habilidade, né? Soft skills, que eu tenho certeza. Se esse cara sobreviveu à Unicamp, tem certos soft skills que ele tem, não tem jeito. Pela maneira, né? Por essa cultura do ambiente acadêmico universitário. O outro lado é a cultura de excelência, né? Assim, a Unicamp, ela transpira a excelência também, no sentido de não só no sentido acadêmico, né, mas no sentido mais amplo, né? Eu acho que isso inspira também, né? Às vezes eu até respondo essa pergunta: mas como é que você achou que uma empresa brasileira podia ser uma empresa global, podia competir nos Estados Unidos? Fala, a Unicamp, ela te dá essa certa arrogância intelectual, né? Você está ali, você vê os pesquisadores, você interage com universidade, no meu mestrado, né? Eu interagia com universidades americanas, eu falo, não tem, o talento, ele é bem distribuído no mundo, né? Não tem a grande diferença se você nasceu em São Francisco ou nasceu em Amparo, né? Importa é se você corre atrás, né? Se você, assim, eu não acho que o talento tem geografia, né? E a Unicamp te dá essa por falta de essa espécie de arrogância intelectual que te permite, eu vou para o jogo, né? Eu vou para o campo de batalha. E acho que isso foi muito positivo para alguém que precisava, né? Alguém que vinha do interior, né? De poucas referências, né? Como de uma época onde o mundo era muito pouco conectado, né? Então, a Unicamp me abre uma janela para o mundo. Também percebo que eu tenho habilidades intersociais, né? Que eu gosto de gente, que eu não é só computador, né? O meu negócio não é só computador, que eu adoro gente também, né? Na universidade que eu brinco, né? Eu achei meus sócios, eu achei a minha esposa, eu achei a minha carreira real, né? Ainda jogava bola, que é uma paixão sua, e pronto. Não, então, eu cheguei lá, já entrei nos times, né? Joguei bola a universidade toda, né? Joguei no time da computação, joguei no time da Unicamp, assim, para mim era um ambiente lúdico, né? Era um ambiente, sim, de performance, né? De aprendizado, mas mais que isso, para mim era um ambiente lúdico, muito lúdico. E eu acho que isso compôs um lado. O empreendedorismo não é só a técnica, né? Uhum. Ele não é só o conhecimento, né? Ele é muito baseado em conexões, né?
e acho que aí veio, né, essa escola me permitiu complementar talvez ali os fundamentos básicos para poder empreender, né, para poder ter uma jornada empreendedora. Ô César, bom, e aí a gente tem aqui um quadro que é chamado Arqueologia Acadêmica. Você pediu umas fotos, justamente você me mandou uma foto do time de futebol, né? E vê que é verdade mesmo. Jogou de verdade. Bom, tirou a foto, tirou pelo menos. E da sua esposa, né? Que você conheceu aí também, era da tua turma, é isso? Da computação? Isso, computação 89, a Silvia. Então, é incrível, né? Você mostra nessas duas fotos, você resume, né, um pouco essa visão sua, né, do que foi a universidade para você. E meus sócios, né? Fernando e Bruno também, computação 89, a minha turma, né? Eram amigos que, de repente, a gente entra esses caras que aceitaram aquela ideia de um projeto temporário, etc., que depois viraria um projeto de longo prazo, também conheci na universidade. Bom, para finalizar, a gente vai fazer um pequeno ping-pong. Rapidinho, é uma brincadeira que a gente tem feito que funciona muito bem. Queria que você me contasse a melhor lembrança da graduação que você tem. Acho que é uma história conhecida, é o meu Backspace. Bom, a gente, quando montou a empresa Júnior, acho que o primeiro projeto da empresa Júnior, fui eu e o Fernando Carolo. Nós vendemos uma consultoria, não fomos nós, na verdade, foi a Silvia e uma outra colega de turma, por uma empresa alemã que tinha trazido um software. Eu vou resumir a história aqui, tá? Eles tinham trazido um software que rodava no mainframe da Alemanha para o Brasil, um software de cálculo estrutural. E fazia 6 meses, tinha uma equipe alemã brasileira nessa empresa tentando fazer esse software funcionar. E o software não funcionava, escrito em Fortran. E aí as meninas da empresa Júnior foram lá e disseram, tem 2 meninos na computação que resolvem isso. Era eu e o Fernando Carolo, porque a gente tinha uma fama ali de super nerds, né? E isso veio na sexta, a informação, vendemos lá 3 semanas para vocês resolverem o problema do software alemão. Mas o que é o problema? É cálculo estrutural que não está funcionando. A gente não sabe nada de cálculo estrutural. E qual que é a linguagem? É Fortran. A gente também não conhece Fortran. Isso era na sexta, e na segunda a gente começava o projeto. Mas esse projeto tinha mentores, e os nossos mentores eram o Machado, você deve conhecer, o Machado e o Célio Guimarães, que conheciam muito de Fortran, né? Então a gente foi lá na sexta-feira ainda, cancelamos as festas do final de semana para estudar Fortran na biblioteca da Unicamp ali, no livro, naquela época era livro, né? Fortran 77 ainda. E pegamos as dicas, né? O Célio falou, César, não tem como vocês chegarem lá e resolverem esse problema, né? Acho que é melhor vocês chegarem já dizendo que não é isso, né? Mas o Machado falou, César, eu já fiz muito porte de Fortran, o que dá errado é precisão numérica. Geralmente, dá uma olhada lá, se o mainframe, eles estão rodando numa workstation alpha lá, se o mainframe tem a mesma precisão numérica do que eu começaria por aí. Essa foi a dica dele. Aí a gente chegou lá, né, na segunda-feira, eu conto a história, a gente emprestou uns ternos, tudo, moleque, né, tinha 19 anos. E os caras falaram, as meninas falaram que vocês vão resolver, mas a gente não tem essa expectativa. Eles começaram, né? A gente tem expectativa, só que o código está muito mal escrito, tal. Se vocês derem uma arrumada no código, acho que vai facilitar o nosso trabalho e tal. E aí a gente pediu o manual, tinha uma diferença de precisão numérica de 1, então era 13, precisão numérica do mainframe era de, 12 caracteres, a precisão numérica era 1 a menos, era 11. A gente abriu o código e tinha uma porca de uma rotina escrita que te fazia um arredondamento somando 0.0000000. A gente deletou um backspace, né? Deletamos 1 0, rodou, a bagaça toda rodou, e a gente falou, tá resolvido. E aí o dinheiro dessa consultoria, que foi um backspace, eu comprei o meu Fusca. Legal. Então essa é uma lembrança boa que eu tenho de
como esse negócio de software é um negócio poderoso. Né? Deixou todo mundo feliz, né? Todo mundo, pô, os caras vieram aqui, deram um backspace. E, na verdade, é um know-how, né? Era a experiência do Machado dizendo, ó, é aqui que você tem que ir, nós fomos lá, apertamos o parafuso. Mas foi um momento de êxtase, né? É o grande importância do mentoring, né? Mentoria aí é fundamental. Alguém que viveu isso, né? Deu a dica, a única dica, e era isso. Bom. E a pior lembrança da graduação? Foi sair de lá, né? Na verdade, eu fiquei, né? Foi ver meus amigos saindo, né? A gente formou, foi muito emotivo pra gente, né? Em 93, né? Basicamente, eu ficava para fazer mestrado, mas a galera ia para a vida, né? Acho que para mim essa é o momento mais doloroso, né? E naquela época eu ainda achando que ia ser um acadêmico, né? E o campus dos sonhos, esse que você vai fazer um doutorado algum dia, qual que seria? Você conhece algumas universidades por aí? Qual que você gostaria? É difícil, né? Assim, dependendo um pouco, depende do assunto, né? Acho que tem assunto, hoje eu vejo, tem assuntos que Londres, primeiro, eu estou muito mais ligado hoje nas escolas de negócio, né? Acho que tem assuntos que a escola de negócio, a London Business School, ela, né, é teoria de gestão, né, o futuro de management, né? Alguns assuntos como adhocracy, por exemplo, eu acho que tem professores e acadêmicos lá muito legais. Tem assuntos que é Harvard, né, a escola de negócio de Harvard, tem assuntos que é MIT, né. Tem um outro jeitão, né, Stanford, sei lá, isso é uma decisão para daqui uns 10 anos. Mas eu vou cair num lugar desse aí. E um empreendedor brasileiro que é teu, assim, um símbolo para você? Tem muita gente muito fera aqui. Assim, tem gerações de empreendedorismo, né? O Jorge Paulo Leman, aquela galera, né, de Brahma, Antártica, 3G, EB, Ambev, né? O que virou, né? Jorge Paulo Leman e toda a tese, né, de construção de valor, eu acho uma história fantástica, inspiradora, né, o sonho grande e tal, mas é uma história século XX, né, na minha cabeça, assim, eu acho que tem um capítulo digital ausente ali, né, então, mas me seduz muito como é que esses caras, de novo, saíram aqui do Brasil para, né, para construir a maior empresa, a maior cervejaria do mundo e vários outros mega negócios, né? Então, essa é uma turma que me inspira muito. Tem essa galera, eu diria que tem uma nova geração ainda para ser provada, né? Que tem mais a ver com a minha geração, mas que está fazendo coisas muito legais. Temos os filhos da Unicamp aí, né? Fabrício, né? Com Movile e iFood. Tem essa galera do quinto andar, que é, né, uma turma... Que, aliás, você foi o primeiro presidente também da Unicamp Ventures, Unicamp Ventures. Tá vendo? Dentro das loucuras... do teu empreendedorismo. Empreendedorismo, eu também fui lá, eu fiz parte aí da gênese do Unicamp Ventures muito legal. Tem várias coisinhas aí. Eu acho que essa galera tem uma galera muito legal. Se você pensar XP, né? O que é criar uma XP, né, numa indústria bem avessa a novos entrantes, né? Então, acho que tem muita coisa legal. No início ainda, se você pensar numa jornada empreendedora mesmo, né, essas coisas ainda vão ter que resistir a capítulos, desafios do tempo, mas tem coisas muito legais. Acho que o Brasil vive Nubank, né, vive um momento muito jóia de ebulição empreendedora, né? Eu acho que veio uma geração muito forte e acho que isso gera uma, sei lá, uma próxima década aí, talvez, de um Brasil um pouco mais... eu estou falando desse empreendedorismo de alto impacto, né? Esse que movimenta de verdade indústrias, mercados, etc. Eu acho que vem uma
uma geração legal aí. Voltando para o lado acadêmico, alguma aula inesquecível que você assistiu? Tomás Kovaltovics. Tomás as aulas do Tomás, assisti várias aulas inesquecíveis em teoria da computação, né? Uhum. E assim, tenho saudade de Muito bom. Tomás. Além do que um ser humano fantástico, né? Sensacional. Um dos um dos fundadores ali, né, da computação no Brasil. Isso, é. Acho que o Lucchesi, Tomás Machado e Célio Guimarães, né, para mim são os 4 fundadores não só da Unicamp, né, como um centro de excelência em computação, mas acho que do Brasil mesmo, né? Acho que esses caras, eu acho que eles abdicaram boa parte da proeminência acadêmica para construir, né? O lado que você conhece, né? O lado administrativo, né? O lado de gestão, de tirar alguma coisa do chão. Às vezes isso consome parte da banda que poderia estar na pesquisa, né? Nos artigos, na academia, né? E acaba virando... Mas é fundamental, isso é uma espécie de doação, né? De gente extraordinária para construir alguma coisa que é um legado, né? E para formar gerações de pessoas futuras. Que ajuda a gerar gerações de agentes de transformação, né? Isso. E para finalizar o ping-pong, uma grande habilidade sua que nunca estará em seu currículo, mas não vale falar futebol, que essa já todo mundo conhece. Tem algumas que as pessoas conhecem. Habilidade? Tem o que eu sou péssimo no karaokê. Tá bom, habilidade minha. Vinho, de certa forma eu estou gastando. Enólogo. Estou investindo um pouco nessa linha. Eu tenho um certo skill que eu não conhecia principalmente sobre vinhos. Muito bom. Tenho me aprofundado aí. Não sei no que vai dar, mas estou investindo. A quarentena ajuda, né? Você acaba ficando mais tempo consigo mesmo. Então... Está fazendo algum curso online disso? Eu fiz ABS. Tal. O vinho, embora não pareça, ele é um assunto inesgotável, né? Você precisa escolher subassuntos e ele depende de learn by doing, né? Não adianta você ficar lendo sobre a Toscana se você não beber um pouco de Toscana. Então, eu gosto de estudar, mas também de escolher e testar, né? Bom, e para finalizar, queria que você recomendasse algum livro que você leu, que gostaria de recomendar, de falar, uma dica aí para o público. Marcelo, você sabe, eu adoro ler, né? Eu vou falar de 2, então, tá? Quebrar o protocolo aqui. Um de negócio, de business, que eu gosto muito, e eu falei da London Business School. O futuro da gestão é The Future of Management. É um livro de 2007 do Gary Hamel. Ele é um cara da Universidade de Michigan, mas ele dá aula em Harvard e na London Business School também. The Future of Management, eu acho um livro que está resistindo ao tempo, né? Ele é de 2007, no assunto não trivial, né? De como é que a gestão evolui, né? Para o século XXI. Então, essa é uma dica. Saindo do mundo dos negócios, tem um livro que, obviamente, muita gente já leu, né? Mas que também foi seminal aí na minha formação, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Assim, foi meu primeiro contato com a ciência, né? Com o pensamento científico, daquela maneira lúdica, né? De um cara que era acadêmico, né? No sentido que era um pesquisador, tinha 600 artigos publicados, mas também tinha uma habilidade de traduzir, né, ciência de um jeito poético, né, de um jeito filosófico, que humanizava um pouco, né, esse assunto. Eu acho que isso, para mim, foi apaixonante. E de tudo dele, eu li tudo que ele escreveu, eu acho que o melhor é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Também está resistindo, né? Acho que é lá de
E o pior é que tá cada vez mais atual, isso é o mais preocupante. É preocupante. Ela é da década de 90, eu não lembro exatamente. Mas ele estava cada vez mais atual com esses negacionistas, Isso. com terraplanistas, etc, etc. É uma pena não ter Carl Sagan aqui para a gente discutir terraplanismo, né? Mas é isso, ele está mais atual, acho que isso só mostra o quão seminal foi, né? E é a contribuição dele, e em particular esse é um livro que eu adoro. Então é isso, Future of Management para business e para uma coisa mais pessoal, intimista, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Muito bom. Bom, César, queria agradecer mais uma vez a sua participação, foi uma alegria, uma satisfação falar com você. Obrigado, viu? Marcelo, um grande prazer. Um abraço. Muito bom.